Jornalista Rubens falando, eu estou aqui para fazer uma entrevista com o Coronel Ramalho, que é um dos candidatos à Prefeitura de Vila Velha. Coronel, por gentileza, muito bom dia, se apresente para o nosso público. Bom dia, Rubens, agradecer pela oportunidade. Coronel Ramalho, candidato a prefeito de Vila Velha pelo PL 22, único candidato chancelado pelo presidente Bolsonaro para a Prefeitura de Vila Velha. Nossa história é dentro da segurança pública, são 35 anos servindo ao Estado do Espírito Santo e, graças a Deus, entregando bons resultados. Nós estamos colocando o nosso nome à disposição para viver Vila Velha de verdade, que é o lema da nossa campanha. Coronel, vamos a uma pergunta chave aqui. O chanceler, falei o nome agora, mas não importa o nome, ele separava os povos da seguinte maneira: os povos que aprendiam com os erros dos outros, que aprendiam com os próprios erros, e os idiotas, que não aprendem nunca. A minha pergunta é, como morador de Vila Velha, qual é o erro que o senhor não cometeria enquanto gestor da Prefeitura de Vila Velha? Aquele erro que, ao longo das décadas aqui de administração, que a cidade precisa, e o senhor entraria e diria assim, não, isso eu não faria. Os dois piores erros que qualquer gestor público pode cometer é a desonestidade e a corrupção. Acho que isso é uma marca que a gente traz na nossa carreira, como eu falei, 35 anos ocupando funções relevantes dentro do Estado, sempre ordenando despesa. Então, às vezes as pessoas questionam sobre a característica de gestão. Como comandante-geral da Polícia Militar, nós somos ordenadores de despesa. Como secretário de Segurança de municípios, como eu fui em Vila Velha e Viana, eu ordenei despesas. E 2 vezes secretário de Estado da Segurança Pública. Quando eu falo ordenar despesas, são compras milionárias de armamentos, de viaturas, de combustível, de manutenção, de compras para a própria estrutura administrativa desses locais onde nós passamos, e nós prestamos contas, obviamente, ao Tribunal de Contas, ao Ministério Público, e graças a Deus nós nunca tivemos a nossa imagem, o nosso nome maculado negativamente. Então, a honestidade e a corrupção são questões que a gente não pode... A desonestidade e a corrupção são erros que a administração pública não pode cometer, porque nós estamos falando com o dinheiro das pessoas, com o dinheiro sofrido dos impostos que as pessoas pagam. As prefeituras e o governo do Estado, o governo federal, não tem máquina de dinheiro. O dinheiro é do povo, o dinheiro é do povo com muito sacrifício. Então, essas duas questões da desonestidade e a corrupção são os piores erros que um gestor público pode cometer, e esse compromisso a gente assume publicamente, que na nossa gestão, de forma nenhuma, isso será admitido. Coronel, falando em dinheiro, o senhor está, claro, já deve ter dado uma olhada nas receitas do município de Vila Velha. E eu dei uma pincelada rápida aqui nos principais problemas, né, de Vila Velha da atualidade. Nós temos problemas de segurança pública, saúde, enfim, dentre outras questões, né? Então vamos começar pelo ponto nevrálgico, que é a segurança pública. A Guarda Municipal hoje de Vila Velha tem 348, se eu não estiver enganado, guardas municipais. A gente sabe que não é suficiente para uma população de quase 470 mil habitantes. Além disso, então a minha pergunta é, como é que o Coronel Ramalho pretende trabalhar a segurança do povo de Vila Velha, considerando que não é um município tão pequeno assim, com uma população até razoável, tá? Quais são os acordos, por exemplo, em nível de polícia civil, de polícia municipal, com a inteligência da polícia estadual, desculpe, polícia militar, né? Como é que o coronel pretende trabalhar a segurança de Vila Velha? Olha, o primeiro ponto é trabalhar internamente, acolher os nossos guardas municipais, que hoje passam por problemas, por dificuldades, não são contemplados nos seus desejos salariais, naquilo que eles queriam. Nós temos uma guarda municipal de Vila Velha excelente, que já foi uma referência em nível nacional, que hoje, lamentavelmente, está desmotivada, saiu das redes sociais, saiu dos meios de notícia, dos jornais, com as apreensões e prisões que fazia, porque está desmotivado. Nós temos uma guarda municipal que apresenta um número recorde
de dispensas médicas por questões psiquiátricas e psicológicas. Nós temos o primeiro caso na Guarda Municipal de Vila Velha de uma aposentadoria por invalidez ligada à questão psiquiátrica. Então a primeira coisa é acolher esse público. Não tem como você falar em segurança pública, em motivar profissionais, se você não liderar esse processo. Então eu quero estar ombro a ombro com esses guardas municipais, inclusive na rua, como eu fiz em todas as funções que eu ocupei, inclusive como secretário de Segurança Pública. Então estar junto com os nossos guardas municipais. Mas além disso, nós temos projetos que vão além de implantar na cidade definitivamente a tecnologia. E a parceria público-privada da iluminação pública hoje nos permite isso. Câmeras com inteligência artificial, é um atraso Vila Velha não ter colocado isso em prática, questões que auxiliam muito o serviço da nossa Guarda Municipal, das nossas instituições de segurança pública e, obviamente, serviços também que podem ser estendidos aos comerciantes. Então, a parceria público-privada permite isso, trazendo, inclusive, receita acessória para o município. Mas vamos além, nós temos um projeto denominado Protege Mulher, onde nós queremos acolher as mulheres vítimas da violência doméstica, trabalhar com a questão financeira, empreendedorismo. As pastas da Prefeitura Municipal de Vila Velha dialogam diretamente com a segurança pública. Uma pena que o atual gestor não compreende isso e o quanto que essas outras secretarias podem ajudar nessa questão da segurança pública. Então, nosso projeto vai muito além, mas você toca num ponto muito importante, que é a questão do efetivo. E você fazendo uma conta rápida, arredondando esses números que você colocou, de 500 mil habitantes para aproximadamente 400 guardas, você vai chegar numa proporção que você vai ter um guarda para proteger 1.250 pessoas. Né? Absurdo. Enquanto a partir do atual prefeito desfila pela cidade em 2 caminhonetes, com 10 guardas municipais que ele tirou da rua para a sua proteção pessoal. Quando ele chega no evento, parece uma autoridade daqueles filmes americanos que a gente vê desembarcando, guarda com o aparelho auricular, guarda com armamento pesado, espalha para um canto, espalha para outro. Para quê? Por vaidade? Por egocentrismo? Então é uma pergunta que o prefeito tem que responder à cidade. O senhor tem medo de quê? Qual é o receio do senhor? Uma vez que o prefeito de uma cidade é um homem do povo, é um homem que foi eleito pelo povo, tem que viver com o povo, tem que estar ao lado do povo. Então, no nosso caso, é liderar do nosso gabinete, respondendo em definitivo a sua pergunta, é liderar do nosso gabinete a pasta da segurança pública municipal. E, obviamente, que você também toca num ponto muito importante, integrando as forças de segurança. O papel real da Polícia Civil, da Polícia Militar, da nossa Guarda Municipal, ocupando o território de Vila Velha, dando responsabilidade territorial aos nossos guardas. Qual é o guarda que responde pelo bairro 23 de Maio, pelo bairro Ulisses Guimarães? Por que nós temos uma base da guarda quase em frente ao prédio do prefeito, na orla linda, maravilhosa de Itaparica, lá em Itapuã, na Praia da Costa, mas por que não temos lá na região 5? Então a guarda como um todo, o projeto ele é universal. Nós governamos a cidade para toda a população e não só para uma camada ou para a pessoalidade do próprio prefeito. Então essas questões é que a sociedade precisa discutir e nós queremos liderar do nosso gabinete de prefeito essa pasta da segurança pública. Indiretamente ele respondeu a primeira pergunta que eu fiz, que foi, lembrei, é o Bismarck, que é o chanceler de ferro, ou seja, ele não repetiria esse erro. Não é, coronel? De forma nenhuma. Bom, nós temos uma questão sensível ainda, voltando à segurança, porque a segurança é sempre uma questão que está entre as maiores preocupações da população. Então, o senhor, como candidato da segurança, porque o senhor é egrégio da Polícia Militar, né? Qual é a sua opinião? Porque eu tenho visto um movimento em nível de Brasil sobre câmeras em guardas municipais, câmeras na Polícia Militar. Qual é a sua opinião sobre esse assunto tão delicado? Porque eu, particularmente, aí eu vou falar enquanto jornalista, enquanto cidadão, eu não vejo isso como uma preocupação para a segurança do povo. Eu vejo isso como um X9 para dedorar o elemento que está trabalhando direto na linha de frente, defendendo a sociedade, e que o Estado quer apenas culpá-lo por algo. Qual é a sua opinião sobre esse assunto? Olha, eu acho que é um projeto que nós temos que discutir melhor com a sociedade. Ele não pode ser um projeto simples
e unicamente para vigiar o guarda municipal ou o policial militar. Mas essa é a atenção do establishment. Aí é lamentável, né? Então aí ele não pode ser implantado de forma nenhuma. Agora, se ele for, novamente, universal, perdão, onde o próprio juiz vai também usar uma câmara nas suas audiências, onde o próprio promotor, onde outros funcionários públicos, inclusive o prefeito, vai usar uma câmera também no seu dia a dia, nas suas 24 horas, e o próprio governador, talvez a partir daí esse projeto possa evoluir. Agora, querer colocar isso única e exclusivamente no policial militar, civil, guarda municipal, alegando que isso vai melhorar a segurança pública, é lamentável, porque na verdade é um processo que estão tentando implantar de monitoramento, de fiscalização ainda maior sobre esses profissionais que já são tão fiscalizados e querer ceifar as suas iniciativas e as suas dificuldades que eles encontram no dia a dia. Só quem trabalhou na polícia sabe o que é o dia a dia de um policial, ele ser hostilizado, ele ser, às vezes, ridicularizado. Então, essa Câmara também pode, sem dúvida nenhuma, servir para sua própria defesa. Mas eu acho que antes de querer impor somente em um segmento profissional, que imponha isso em todo segmento estadual que presta serviço para a população. Bom, então, ao nosso telespectador, fique de olho nos candidatos que estão realmente preocupados com a sua segurança. Coronel, vamos mudar então de temas aqui. Um dos temas mais delicados também, que a população está sempre muitíssimo preocupada com eles, é a questão da saúde. Eu quero saber, do Coronel, qual é o seu projeto, assim, para dar um upgrade na saúde de Vila Velha? Primeiro, dizer que a saúde de Vila Velha é uma lástima. Você tem postos de saúde em péssimo estado, com uma aparência física terrível, que já traz uma angústia, um desespero para as pessoas que entram nessas unidades. Você não tem número de profissionais suficiente para atender aproximadamente esses cerca de 500 mil habitantes que Vila Velha tem hoje. Você não tem, principalmente, que é o papel fundamental da saúde municipal, a prevenção, e aí a equipe da estratégia da saúde é fundamental. O prefeito hoje bate no peito e diz que ele tem essa equipe em todo o território. É como se eu dissesse também que a polícia está em todo o território. Mas a gente sabe que não é verdade. Mas quando o cidadão pergunta quantos policiais eu tenho no meu bairro? Será que ele cobre a segurança do seu bairro? Então a equipe da estratégia da saúde, para quem não sabe, é aquela equipe que vai bater na porta do cidadão. Como é que está o senhor? Como é que está a pressão? Como é que está a glicose? O senhor tem feito os exames de rotina? As crianças, a gestante, o idoso. Isso não tem acontecido mais em Vila Velha. Municípios Brasil afora, que a gente teve a oportunidade de visitar, como Florianópolis, que é uma referência muito interessante para as pessoas acompanharem esses municípios lá fora. A rede social hoje nos permite isso. É possível fazer essas coisas e dar a atenção às pessoas. Mas o nosso projeto principal para a saúde em Vila Velha é a telemedicina. É inadmissível que depois da pandemia, com a tecnologia presente e a oportunidade que tem por intermédio da licitação, Vila Velha não ter licitado isso e colocado a telemedicina à disposição do cidadão, distensionando dessa forma os postos de saúde. Eu vou abrir com a tecnologia um diálogo no visual ali na televisão, na câmera do meu celular, com o médico. E vou conversar com o médico o meu problema, o problema do meu filho, vou mostrar foto, vou mostrar algum exame que ele tenha feito. E isso traz essa perspectiva de distensionar os postos de saúde. Então a telemedicina, a abertura de consulta, não só online, que tem trazido um prejuízo para o município, presencial por telefone, mas um projeto, Rubão, que eu vi lá em Florianópolis é o multi-hospital. E hoje eu estava acompanhando o prefeito Topaz, ele implantou mais uma etapa do multi-hospital, que é um hospital com CAPs 24 horas para questões psicológicas, psiquiátricas para idoso, para infantil, para adulto. É um hospital com uma UPA, o pronto atendimento, tem necessidade de internação, tem leitos hospitalares. Lá dentro desse hospital você consegue fazer exames que você não consegue em Vila Velha, que é um exame simples de ultrassonografia, de endoscopia, de colonoscopia. Dentro desse hospital, o oftalmologista já te dá uma receita médica, você vai na ótica do hospital e sai de lá com óculos. Percebe? Isso é dignidade para o cidadão. Em Vila Velha, se a pessoa tiver receituário para um óculos, ela vai ter que optar ou botar comida dentro de casa ou comprar o óculos. E agora ele implantou a última fase, que é uma delegacia da mulher dentro desse hospital para abrigar mulheres vítimas da violência. E uma coisa fantástica, que é um abrigo momentâneo. Essa mulher, às vezes, vítima da violência doméstica, ela não tem para onde ir.
e ela fica jogada na porta de uma delegacia esperando no outro dia o apoio da prefeitura. Então ali ela já vai ter um abrigo para ela ficar momentaneamente até que ela possa ir para a casa de um parente. Então veja, é inadmissível que Vila Velha, com cerca de 500 mil habitantes, não tenha um hospital municipal. Viana, com 80 mil habitantes, está licitando dela, está colocando em prática. Então, assim, o hospital municipal, nessa vertente de atender e acolher as pessoas nas mais diversas carências que elas têm, é o nosso maior projeto no campo da saúde, hoje em Vila Velha. Aí você me pergunta, quanto custa isso? Lá em Florianópolis custou 30 milhões. E a manutenção mensal, 5 milhões. Dentro do orçamento de Vila Velha, 60 milhões. Você consegue encaixar. Agora, Rubão, para isso você tem que fazer um pente fino. Até porque, né, até onde nós sabemos, né, a prefeitura não trabalha sozinha, porque a prefeitura ela tem uma disponibilização de verbas vindas direto do governo federal, né, para os municípios, muito embora eles estão mudando isso lá em Brasília, mas vamos torcer para que continue, né? Tem a questão também, o Estado repassa verbas, e nós temos as verbas dos deputados. Exatamente, mas além disso, um pente fino dentro da receita do município, do orçamento do município. Não dá para admitir que Vila Velha viva hoje fazendo ata de registro de preço. Não dá para admitir que Vila Velha hoje tenha, por exemplo, só para cortar o seu raciocínio, mas para você emendar também junto comigo, não dá para Vila Velha hoje ter, por exemplo, um contrato emergencial de 115 milhões de lixo e de áreas verdes. Por que não licitou sabendo que esse contrato ia acabar? Por que não permite a concorrência entre as empresas? A quem que eu quero beneficiar? Por que mantém uma única empresa ganhando 115 milhões dentro do município? Então é acabar com a farra pública do dinheiro. Não dá para admitir que você gaste 13 milhões com estruturas metálicas, montadas para evento, para as arenas, para as inaugurações da prefeitura. E essa mesma empresa tem um parente dentro da prefeitura que hoje loca veículos para a prefeitura no valor de 250 mil. Então essas questões é que a cidade não discutiu ao longo dos 4 anos. A cidade não teve contraponto, porque a Câmara foi omissa. A Câmara se vendeu por cargos comissionados. Os líderes comunitários que deveriam brigar por seus bairros estão dentro dos cargos comissionados da prefeitura. Então é uma política velha, uma política que não dialoga com os interesses do cidadão. Mas infelizmente, como nós agora que estamos chegando para furar essa bolha, somente nós estamos tocando nesse assunto, e quem deveria, principalmente que era a Câmara de Vereadores, se calou durante 4 anos. Eu espero que o senhor seja muito bem sucedido nas suas ideias, e não só isso, mas que passe também um pente fino na administração, porque a gente sabe que a administração tem sempre um probleminha, né? Mas vamos lá. Existe uma outra coisa que eu gostaria muito de perguntar, que é um problema crônico de Vila Velha, que são a questão dos alagamentos. A gente sabe que isso depende de uma macroestrutura, né? Porque Vila Velha, até onde alguns pontos estão abaixo do nível do mar, então a gente sabe das dificuldades, né? O senhor tem algum projeto específico, não para resolver, porque a gente sabe que o gestor, ele não vem para resolver tudo, e é impossível resolver tudo num espaço de tempo tão curto, mas a gente quer saber, para o seu eleitor, qual a esperança que o senhor dá enquanto gestor para uma questão tão séria quanto essa? A mentira que foi contada para os eleitores e para os munícipes de Vila Velha, de que o projeto da prefeitura é alagamento zero, que Vila Velha nunca mais alagaria. E você coloca muito bem, Vila Velha tem pontos que estão abaixo do nível do mar. Exatamente. Nós não vamos conseguir evitar isso quando a maré sobe, quando a chuva vem de forma muito forte, se junta isso tudo e vai subir pela cidade. O governo do estado fez a sua contrapartida com a macrodrenagem, que o prefeito tenta se apossar desse projeto, dizendo que isso é dele, na verdade é do governo do estado. Mas é um detalhe interessante para a gente voltar depois nisso, porque agora o governo do estado botou a fatura desse investimento dentro do município, cobrando a vaga do vice-prefeito para o PSB, como está hoje na chapa do atual prefeito. Mas voltando à sua pergunta, em contrapartida, enquanto o governo fazia macrodrenagem, qual era o papel do município? A microdrenagem. Lutar para aumentar essas manilhas do município, que são antigas, são pequenas, estão todas assoreadas, em pouco tempo de chuva entope tudo, e você vê esses bueiros bulhando porque a água não consegue descer. Então de nada vai adiantar a macrodrenagem se o município não fizer o seu papel, que é a microdrenagem. Então esse é um compromisso que a gente tem que assumir com o município. Enfrentar. Vai resolver em 4 anos, vai ter orçamento para isso,
O importante é você enfrentar o desafio, você encarar aquilo que cabe a você enquanto município fazer. E esse é o nosso compromisso, encarar a microdrenagem. Na mesma linha de raciocínio, não sei se você vai fazer essa pergunta, é sobre o saneamento. E aí eu te deixo à vontade, mas dá até para eu parar de falar um pouco, mas o saneamento é uma outra preocupação dentro do município de Vila Velha. Lamentavelmente, 50% das casas ainda são à base de fossa. Puxando o gancho, né, já que o senhor puxou essa questão, eu iria também te fazer uma pergunta sobre, porque todas as prefeituras têm um problema em comum, que são os resíduos sólidos, entende? E eu gostaria de aproveitar a questão do saneamento. E qual é o projeto do candidato a prefeito para o destino dos resíduos sólidos e a questão do saneamento em nível municipal? Quais são as suas ideias para o munícipe? Vamos começar pelo saneamento, que é lamentável, né? Vila Velha, durante esses 4 anos, não avançou em nada. E essa não é uma questão só do município, mas é fundamental que o prefeito lidere esse processo. Exatamente. Dentro da sua cidade. Fazendo o quê? Cobrando da CESAM. Porque essa é uma responsabilidade do governo do Estado. Vitória fez isso muito bem. Vitória aplicou multas milionárias na CESAM quando ela deixou de cumprir com as suas obrigações. Vila Velha não fez por quê? Porque o presidente da CESAM era pai do vice-prefeito. Esse vice-prefeito, por sua vez, virou deputado federal. O pai agora quer ser vice-prefeito. Então o primo que está na Secretaria de Meio Ambiente, que deveria cobrar da CESAM, é primo do prefeito. Então veja, parece que Vila Velha virou uma empresa familiar num conchavo muito forte com o governo do Estado. E aí deixa de cobrar. E o governo do Estado botou a fatura agora. Como eu falei anteriormente, o seu vice será do PSB. Já é um projeto da esquerda para dominar Vila Velha. A esquerda declarou em documento oficial do PT que a candidatura do prefeito atual vai ser apoiada pelo PT, já combinado com o atual prefeito. Ou seja, a candidatura do PT em Vila Velha é laranja, para derrubar o bolsonarista Coronel Ramalho. Não sou eu que estou dizendo. Isso foi noticiado por jornal A Gazeta, Letícia Gonçalves. É o documento oficial do PT em Brasília. Em relação a essa questão, então, do saneamento, é lamentável agora ouvir do prefeito, Rubão, que em 1 ano ele vai limpar, ele vai acabar com o esgoto no Canal da Costa. É inadmissível, uma mentira. Desculpa, a gente até se exalta, mas é inadmissível uma mentira contada com a cara mais deslavada do mundo. Por que não fez, então, em 4 anos? Por que não cobrou da CESAM? Em relação aos resíduos sólidos, está dentro dessa questão do lixo. Como eu te falei, de um contrato emergencial. Será que essa empresa está prestando o melhor serviço? Será que o preço está coerente com o praticado no mercado de trabalho? E fiscalizar que vai ser, qual o destino final desses resíduos, como que isso entra no contrato da empresa, discutir isso com especialistas do meio ambiente. Esse é o papel do gestor, trazer o que tem de melhor para a sua cidade. Exatamente, até porque a gente sabe que, por exemplo, países como o Japão, o diretor está avisando lá que o nosso tempo está acabando. Perfeito. A gente sabe que, por exemplo, países como o Japão, né, eu ia citar até os Países Baixos, eu que morei na Europa há muitos anos, né, eles fazem, na Holanda e na Bélgica fizeram um trabalho excepcional, porque eles também estão abaixo do nível do mar, entende? Então seria interessante que as prefeituras, né, buscassem conhecimento sobre essa questão para poder sanar problemas como o que o candidato se referiu aqui, né, que muita promessa, não, Vila Velha sem alagamento. Não, não é assim. Talvez o sem alagamento é com a letra C, não com S. É verdade, né, irmão? O que a gente está buscando é Vila Velha de verdade, né? E aí você tem que ser muito transparente com o povo, até onde você consegue ir, quais as ações que a gente realmente consegue implantar. E você traz um raciocínio muito lógico. O que os outros países, mundo afora, dentro da legalidade, da honestidade, da sensibilidade com o seu povo, fez, né? E buscar esses exemplos. Exatamente. Bismarck. Eu sempre cito Bismarck, ele era genial. Enfim, Coronel, para finalizar o nosso bate-bola aqui agora, me diz uma coisa. Amanhã a eleição está consumada, admitindo-se a possibilidade do Coronel ser eleito. Qual a sua primeira canetada? Um pente fino nas contas públicas. Acabar com essa vergonha das atas de registro de preço. Tudo aqui em Vila Velha é comprado com ata de registro de preço.
Eu pego um produto que eu quero colocar como esse copo aqui, em vez de eu abrir para concorrência, olha, eu quero um copo de vidro, a espessura dele é tal, a capacidade dele é tal, ele não pode se fragmentar quando ele quebrar, ele não pode trazer risco a quem está operando com ele. Não, eu vou lá e aí eu abro a concorrência e eu digo, eu quero esse preço. Quando você abre a concorrência, Rubão, quando você abre a licitação, a tendência desse produto cair 40% é instantâneo. Mas quando você vai buscar no município da Conchinchina, que não é referência nenhuma para nós, um produto e diz, eu vou aderir a essa ata aqui, por quê? Por que você quer beneficiar aquela empresa ali? Qual é o acordo que foi feito? Por que você está fugindo da licitação? Aí a gente fica muito triste. Então o primeiro ato é enxergar o orçamento do município. O primeiro ato, então, é o pente fino. É o pente fino, é enxergar o que foi feito com o Fomplata, que é um recurso da gestão anterior, 180 milhões, que era para revitalizar a região 5, modernizar os nossos parques, nada foi feito. Então é enxergar e auditar, para que a gente efetivamente tenha o conhecimento do que foi feito com o dinheiro público e a partir daí fazer uma nova gestão, uma nova e verdadeira entrega para os munícipes de Vila Velha. Eu conversei aqui com o Coronel Ramalho, que é o candidato à Prefeitura de Vila Velha pelo PL. Coronel, muitíssimo obrigado pela entrevista. Muito obrigado a você pela oportunidade, foi uma honra. Eu espero que o senhor seja muito bem sucedido, até porque os seus projetos são muito interessantes. E a minha chamada para o eleitor é, quando for escolher o seu candidato, pense naquele candidato, eu nem abordei, vou até, antes de terminar, vou até abordar. Pense naquele candidato que, quando você vota nele, você pergunte, faça um pente fino na vida dele, vê se ele apoia aborto, vê se ele apoia descriminalização, quase que não saiu, das drogas, vê como é que está o posicionamento dele em relação a isso. Porque você pode estar votando hoje numa pessoa que amanhã vai levar o seu filho para as drogas, vai levar a fechar a sua igreja que você frequenta. Então, pensa nisso com muito carinho, ok? Coronel, mais uma vez, muito obrigado. Muito obrigado, Rubão. Aproveitar a oportunidade, humildemente pedir o seu voto. Nós só conseguimos esse projeto se nós tivermos o seu voto no 22. Como eu falei, estamos chancelados pelo presidente Jair Messias Bolsonaro, com os valores que ele nos ensinou de Deus, pátria, família, liberdade. Muito obrigado, Rubão. Satisfação. Estamos sempre à disposição. Até a próxima.